Olá, bom dia a todos. Bem-vindos à coletiva das estatísticas do setor externo, com Fernando Rocha, chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, que fará uma apresentação e depois nós abriremos as perguntas. Oi, Fernando, bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Vamos começar então a coletiva das estatísticas do setor externo, com os dados do balanço de pagamentos para o mês de abril, né? Em abril, as transações correntes do balanço de pagamentos brasileiro foram deficitárias em 2,5 bilhões de dólares. Esse déficit de 2,5 bilhões de dólares representou um aumento em relação ao déficit do mês de março, né? O déficit do mês de março foi um déficit bem pequeno, de 0,2 bilhão, mais precisamente 247 milhões de dólares. Então, a gente teve nessa comparação interanual um crescimento, né, no déficit, passando de 247 milhões, 0,2 bilhão, para 2,5 bilhões. Né? Com isso, o resultado de abril deste ano foi o pior da série histórica para meses de abril desde 2019, né, o ano anterior à pandemia. Em 2019, o déficit em conta corrente no mês de abril foi de 3,1 bilhões. Quando a gente olha os componentes das transações correntes, que são a balança comercial de bens, a conta de serviços, a renda primária e a renda secundária, a gente vê que esse aumento, né, no déficit corrente no mês de abril, ele foi bastante, eu diria, bastante bem distribuído entre as contas, né? A principal responsável nessa comparação interanual foi a conta de renda primária, né? Na renda primária, houve um aumento no déficit de 1,1 bilhão, só lembrando, né, que o aumento do déficit das transações correntes como um todo foi de 2,3 bilhões de dólares, 1,1 desses 2,3 se deve ao aumento, né, da renda primária, mais ou menos a metade ali ficou, então, na renda primária, que é composta principalmente por juros e lucros e dividendos. No caso dos serviços, esse aumento no déficit na passagem de março de 23 para março de 24 foi de 0,8 bilhão e os outros 0,6 bilhão estão na balança comercial de bens, né, que reduziu o seu superávit. Então, a gente teve aumento de déficit em renda primária, aumento de déficit na conta de serviço e redução do superávit na balança comercial de bens, todas essas contas contribuindo, né, para o aumento do déficit primário, do déficit em transações correntes no mês de abril. Quando a gente vai, então, analisar cada um desses itens, nós vamos ver que eles tiveram dimensões diferentes, né? A balança comercial de bens tem um superávit muito grande, enquanto a conta de serviços e a conta de renda primária são tipicamente deficitárias. Então, começando pela balança comercial de bens, no critério do balanço de pagamentos, a balança comercial foi superavitária em 6,8 bilhões de dólares. Né? Mesmo com esse superávit muito grande, ele foi um pouco menor do que o superávit de abril de 2023, que foi de 7,4 bilhões. Então, uma redução de 7,8, uma redução de 8%. O importante de destacar é que, embora o superávit tenha reduzido, houve um crescimento tanto das importações quanto das exportações. As importações, no conceito de balanço de pagamentos, cresceram 18,6%, e as exportações cresceram 11,7%. Ou seja, como teve um crescimento maior das importações, o superávit reduziu. Mas acho que é importante mencionar que as duas contas, tanto as exportações quanto as importações, cresceram, né, no mês. Quando a gente olha as exportações, a gente vê um aumento na quantidade exportada pelo país, né? O quantum de mercadorias exportadas cresceu, mas os preços internacionais dos principais produtos de exportação brasileira se reduziram no período. Então, isso limita o ritmo de crescimento das exportações. E no caso das importações, né, teve um aumento tanto na quantidade de bens, né, e puxou esse crescimento das importações, e a gente vai ver daqui a pouco na tabela 2, né, a participação que os criptoativos e as operações intermediadas por arranjos de pagamentos, né, que elas contribuíram para esse crescimento das importações. Quando a gente olha a corrente de comércio, quer dizer, a soma das exportações e das importações, que dá uma visão do grau de abertura da economia brasileira, né, como a gente tinha mostrado o crescimento das exportações e das importações, a corrente do comércio cresceu praticamente 15%, 14,6% de abril de 23 para abril de 24,
né, tendo, se a gente considera a série histórica dos meses de abril, né, no balanço de pagamentos, é a maior corrente de comércio que a gente já teve, né? Da mesma forma que se a gente tiver o acumulado de janeiro a abril, né, de cada ano, o resultado de janeiro a abril deste ano, que são 202 bilhões de dólares negociados com o exterior, né, em termos de bens, é a melhor, né, primeiro quadrimestre para a série histórica, né? Já que a gente está falando de quadrimestre, no acumulado do ano de janeiro até abril, o déficit em transações correntes atingiu 17,3 bilhões, né, e também cresceu em relação ao déficit de janeiro a abril de 2023. Em janeiro a abril de 2023, a gente tinha 12,9 bilhões de déficit, agora passou para 17,3. Nesse caso, nessa comparação, ao contrário do que a gente mencionou antes, quando a gente compara os dados só de abril, a gente vê a contribuição da renda primária, dos serviços e de bens, né, nessa ordem. Quando a gente olha os dados de janeiro a abril, a principal contribuição de longe, né, para o aumento no déficit em transações correntes está na conta de serviços, né? Então, a gente tem essa passagem de 12,9 para 17,3, um aumento de 4,4 bilhões no déficit em transações correntes, comparando o primeiro quadrimestre do ano passado com o primeiro quadrimestre deste ano. Desses 4,4, 3,9 bilhões de aumento vieram da conta de serviço, né? Então, esse aumento na conta de serviço representou algo como 88%, 90% do total, né, do aumento do déficit. Quando a gente chegar na tabela 3, a gente vai olhar com bastante mais detalhes esse aumento, né? Por fim, quando a gente olha os últimos 12 meses, a gente tem uma transações correntes que chegaram a um déficit de 35,3 bilhões de dólares nos 12 meses que foram encerrados agora em abril de 2024. Esses 35,3 bilhões de dólares, eles representam 1,6% do PIB, né? Como o déficit em transações correntes aumentou, se a gente comparar com os 12 meses até março, isso era 1,5% do PIB, passou de 1,5% para 1,6%. Então, o que a gente pode ver, uma outra comparação nos 12 meses, quando a gente olha os 12 meses encerrados um ano atrás, em abril de 2023, esse déficit em transações correntes era 50,6 bilhões de dólares, 2,5% do PIB. Então, a gente tem, esses dados estão na tabela 13 da nota para a imprensa, uma trajetória do déficit em transações correntes, né, ao longo dos últimos 12 meses, né, comparando desde abril de 2023, ele estava em 2,5% do PIB, o déficit em transações correntes, foi descendo gradualmente ao longo do ano passado inteiro, atingiu seu valor mínimo recente em janeiro e fevereiro, chegou a 1,2% do PIB, e agora, em março e abril, cresceu para 1,6%, né? Então, tem uma trajetória de redução que se inverteu nos últimos 2 meses, né? De qualquer maneira, esses 1,6% do PIB são um déficit externo em transações correntes baixo para os padrões da economia brasileira e integralmente financiados pelos ingressos líquidos de capitais estrangeiros, principalmente financiamentos de longo prazo na forma de investimentos diretos, né? Por falar em investimentos diretos, a gente volta para a tabela 1 da nota para a imprensa, né? Os investimentos diretos no país, no mês de abril, somaram 3,9 bilhões de dólares e cresceram algo como 26% em relação ao abril de 2023. Um crescimento, em abril de 2023 foi 3,1%, então um aumento de 26%, ou, se vocês quiserem, 800 milhões de dólares no período, né? Observem que embora a gente não deva, para esse tipo de comparação, fazer uma análise mês a mês, né? A gente tem um déficit em transações correntes de 2,6 bilhões, um ingresso de investimento direto no país de 3,9, né? Então, um investimento de um IDP bem maior, e esse investimento direto no país maior que os déficits de transações correntes se mantém, quer a gente olhe os dados acumulados no quadrimestre, o investimento direto no país somou 27,2 bilhões de dólares no quadrimestre, era 24,1 bilhões de janeiro a abril de 2023, e esses 27,2 se comparam com 17,3 de déficit em transações correntes. E quando a gente olha
os últimos 12 meses, a gente acabou de fazer essa comparação, também na tabela 13, o investimento direto no país é um pouco menos do que o dobro, né, do déficit em transações correntes. O déficit está em 35,3 e o investimento direto em 67,3 bilhões. Né? Então, já em relação ao investimento direto, se a gente faz aquela mesma comparação, nos mesmos períodos que eu fiz a comparação com as transações correntes, a gente tem o seguinte: o investimento direto no país, acumulado nos últimos 12 meses, chegou a 67,3 bilhões de dólares. Isso dá 3% do PIB. Né? Quando a gente olha no mês anterior, os 12 meses até março, era 66,5, subiu aqueles 800 milhões que eu já tinha mencionado. Mas quando a gente olha lá atrás, para abril de 2023, os 12 meses encerrados em abril de 2023, ele estava em 67,4, né, bilhões. Ou seja, abril de 24 abril de 23 tem exatamente o mesmo valor. Mas uma trajetória, né, diferente. A gente vê esses 67 bilhões, eles foram reduzindo ao longo do ano de 2023. Eles chegaram a um valor mínimo ali por volta de 60,4 bilhões de dólares entre setembro e outubro, né? Se reduziram de 67,4 para 60,4, e desde setembro a outubro do ano passado, o acumulado em 12 meses tem crescido. Então, ele era 60,4 bilhões, agora está em 67,3. Né? Então, como se fosse um pequeno V, né? De abril do ano passado, se reduzindo até setembro e outubro, e de lá para cá, crescendo o investimento direto no país. Então, com isso, a gente tem as condições de financiamento, né, da economia brasileira. Um ponto importante também que está também na tabela 1, mas com mais detalhes, né, na tabela 10, né, eu acho que ele foi relevante nesse mês, então vale a pena antecipar. Se a gente olhar os dados da tabela 1, a rubrica de investimento em carteiras passivos, né, que é o nome técnico dos investimentos em portfólio, seja no país, seja no exterior, investimentos em títulos e ações de curto prazo, de longo prazo, eles tiveram uma saída líquida no mês de abril de 6,5 bilhões. Né? Vocês podem ver esse dado na tabela 1, na linha 28. Né? Quando a gente olha um subconjunto desse investimento em carteira, que está na tabela 10, só confirmar aqui. Isso, na tabela 10. Quando a gente olha o subconjunto daqueles investimentos de portfólio que aconteceram no mercado doméstico, ou seja, investidores estrangeiros que mandaram recursos para comprar ações e títulos de renda fixa no país, né, que são negociados no país, aqui na Bovespa, no Selic, a gente tem, são esses investidores no mercado doméstico que explicam essa saída líquida no mês de abril. Isso, em geral, é verdade ao longo do ano, para os ingressos, para a saída. Então, esses fluxos para o mercado doméstico, em geral, eles definem o padrão da conta. Se vocês olharem na tabela 10, no memorando, né, ao fim da tabela, a partir da linha 40, vocês vão ver que os investimentos em portfólio negociados no mercado doméstico geraram saídas líquidas de 6,7 bilhões de dólares no mês, um pouquinho a mais do que o investimento em carteira como um todo, né? E essa saída se concentrou em títulos da dívida pública. Né? Houve uma saída de 6,1 bilhões de dólares de investidores estrangeiros em títulos da dívida pública do país. O complemento disso foi dado por uma saída em ações de 0,6 bilhão. O interessante é observar que, de janeiro a março, esse fluxo estava mais ou menos equilibrado, ou seja, muito próximo da estabilidade. Então, quando você olha o acumulado de janeiro a abril, ele é praticamente igual à saída de abril. No acumulado de janeiro a abril tem 6,2 bilhões de saída, e em abril 6,7 bilhões, ou seja, tinha algo como um pouquinho de menos de 500 milhões de ingressos líquidos acumulados no primeiro trimestre. Isso é uma característica dessa conta, que tem ingressos e saídas se alternando com fluxos mais voláteis. Isso é a própria característica, né, dos investimentos em carteira, diferente dos investimentos diretos, né, que são mais estáveis. Os investimentos em carteira alternam ingressos e saídas. E neste mês de abril houve, até onde tudo indica, pontualmente, uma saída mais forte no ano, né, que trouxe o resultado do ano para o negativo. Né? Como ela foi mais intensa, achei que valia a pena
destacar nessa síntese dos resultados. Então, nós temos, no mês de abril, né, um aumento no déficit em transações correntes, chegou a 2,5 bilhões de dólares, mas quando a gente olha períodos mais longos, um déficit em transações correntes baixo, para os padrões da economia brasileira e inteiramente financiados pelos fluxos de investimento direto no país. Esses fluxos de investimento direto no país, eles cresceram no mês, chegaram a 3,9 bilhões, né, também cresceram em 12 meses, estão em 3% do PIB, e completa esse cenário uma saída mais significativa de investimentos em portfólio, principalmente aqueles negociados no mercado doméstico, que saíram agora pontualmente em abril. Então, essa é uma visão geral do balanço de pagamentos do mês de abril. Eu pedir para vocês passarem para a tabela 2, só para apresentar dois pontos que marcam a diferença entre a balança comercial oficial do país, que é divulgado mensalmente pela SESEX, a partir das estatísticas aduaneiras, né, daquelas mercadorias que cruzam fronteiras, sejam para sair do país, no caso das exportações, ou para entrar no país, no caso das importações. No conceito de balanço de pagamentos, digamos assim, as duas estatísticas, né, estatística aduaneira e estatística de balanço de pagamentos, né, batem em, digamos, 90% dos casos, 95% dos casos, e a tabela 2 faz exatamente a comparação, né, dessas diferenças entre uma estatística e outra. Ela começa com os dados aduaneiros, nas primeiras linhas em negrito, seja das importações ou das exportações, mostram aquelas rubricas que são consideradas como balanço de pagamentos e chega nos valores do balanço de pagamentos. No caso a diferença principal em termos quantitativos, no caso brasileiro, estão nas importações, e duas rubricas são fundamentais: as importações de criptomoedas e as importações que são operações liquidadas por facilitadoras de pagamento, né? No caso das criptomoedas, há uma definição estatística internacional de que as criptomoedas são considerados ativos não financeiros produzidos, né? O que significa, no fim das contas, que elas são assemelhadas a bens e devem estar incluídas nas estatísticas da balança comercial de bens do balanço de pagamentos. O Brasil não se caracteriza pela mineração de criptoativos e pela geração de criptoativos, então as exportações brasileiras de criptoativos são pequenas. O que a gente tem, basicamente, são importações de criptoativos feitas pelas empresas que negociam, que fazem essa intermediação para atender a demanda dos seus clientes, já que elas não conseguem gerar domesticamente os criptoativos, elas importam esses criptoativos, compram criptoativos no exterior, e a gente tem essa informação por meio de contratos de câmbio, quando elas enviam recursos ao exterior para pagar esses criptoativos, que depois são repassados para a carteira dos seus clientes, né? Nós estamos tendo, em abril, um valor muito semelhante ao de março, né, 1,7 bilhão em abril, 1,8 bilhão em março, né, um valor estabilizado, mas em nível bastante elevado, e que é um crescimento muito grande do que quando a gente compara com abril do ano passado, né, praticamente dobrou a conta, um pouco mais do que dobrou a conta. Então, essa é uma importação, ela reduz o resultado, o superávit comercial da balança comercial de bens. O outro caso são operações de importação por meio de facilitadoras de pagamento. Elas são em valores menores do que do criptoativo, mas são valores também significativos, chegaram a 826 milhões de dólares no mês de abril, um crescimento de quase 18%, e são aquelas operações em que algum estabelecimento não residente, ou seja, localizado no exterior, seja ele físico, seja ele virtual, oferece bens e serviços, né, que são adquiridos pelos residentes no país, e eles apresentam no seu site, quando vai ser feita essa aquisição, ou mesmo presencialmente, formas de pagamento no Brasil, para que esses residentes efetuem o pagamento. Então, a empresa está no exterior, o cliente residente no Brasil, seja pela internet, ou seja em viagem de turismo, ele faz essa compra, né? E ele paga com um dos seus instrumentos de pagamento. O que está acontecendo, na verdade, na maioria dos casos, é que os residentes estão fazendo uma negociação financeira com o seu estabelecimento residente aqui, que liquida essa operação e fica com a obrigação de mandar recursos para o exterior
para liquidar, de fato, para que os recursos, né, da compra cheguem na mão do não residente. Essas empresas, então, que facilitam esses pagamentos, elas reúnem, né, um conjunto dessas transações, efetuam um contrato de câmbio e mandam os recursos para o exterior. Essa é a fonte, né, das informações. Esse contrato de câmbio de pagamentos desses bens adquiridos no exterior é a fonte para essa informação. Então, aí a gente tem uma informação adicional, né, nessa diferença entre as duas balanças comerciais divulgadas. Bom, passando agora para a conta de serviços, né, a gente viu que a conta de serviços ela foi aí a principal. A gente tem visto um aumento, né, na verdade, na conta de serviços desde ao longo deste ano, né? O déficit na conta de serviços acumulado no primeiro quadrimestre aumentou 36%, né? Um aumento de 3,9 bilhões. Eu mencionei que isso aí representava mais ou menos 90%, 88% do aumento da conta do déficit em transações correntes. Então, quando a gente vai olhar a conta de serviços, a gente se acostumou há muito tempo a olhar a conta de serviços, não por acaso, né? São as duas primeiras rubricas que estão na tabela 3. A gente se acostumou a olhar para despesas com transportes e para despesas com viagens internacionais e imaginar que essas duas rubricas representam a tendência, né? O que aconteceu com essas duas rubricas representa a tendência para a conta de serviços. A gente tem visto nos últimos meses novas contas vinculadas a serviços digitais, operações de plataformas, operações de streaming, pagamento de conteúdo digital. A gente tem visto elas crescerem de importância, né? E crescerem, assim, quando a gente compara o déficit deste ano com o do ano anterior, né? Há um crescimento no déficit. A magnitude delas, por exemplo, ainda é menor do que a conta de transportes, a magnitude do déficit em cada uma dessas contas, mas essa trajetória mostra-se muito importante. Então, quando a gente vai explicar, por exemplo, por que a conta de serviços teve um déficit de 3,1 bilhões em abril do ano passado e passou para 4 bilhões em abril deste ano, né, mais de 800 milhões de aumento, a principal conta que contribuiu com esse déficit não foi nem transporte, nem viagens, foi serviço de propriedade intelectual. A gente tem visto em outros meses também a conta de telecomunicações, computação e informação. Neste mês, serviço de propriedade intelectual aumentou seu déficit em 300 milhões, daqueles 844, né? 323 milhões de aumento vieram do serviço de propriedade intelectual. Essa conta teve um déficit no mês de 889 milhões. A gente vai ver que isso ainda é menor do que o déficit em transações correntes, mas o ritmo de crescimento foi maior, né? E quando a gente olha essa rubrica, serviço de propriedade intelectual está na linha 25 da tabela 3, né? Quando a gente olha para as despesas, né, que são os pagamentos feitos por residentes no Brasil para as empresas que prestam serviço no exterior, a gente vê que essas despesas cresceram 150% nessa base de comparação. Eram 384 milhões em abril de 23, passaram para um pouco menos de 1 bilhão em abril de 24, 956 milhões, né? E aqui, tipicamente, os serviços que ocorrem nessa rubrica têm pagamento de licença para distribuição de software e conteúdo digital, né? Neste mês agora, a segunda rubrica que respondeu pelo aumento da conta do déficit na conta de serviços foi a conta de transportes, né? Vocês devem lembrar que eu comentei o aumento da corrente de comércio do país, então uma maior quantidade de exportações, uma maior quantidade de importações de bens demandam mais serviço de transporte, e as nossas despesas com fretes, né, são majoritariamente navios de bandeira estrangeira que fazem esse serviço, então há uma correlação, né, do aumento da despesa com frete, que está dentro da conta de transporte, com o aumento da corrente de comércio. A conta de transportes como um todo cresceu 36,5% em abril, né, o déficit dessa conta, chegou a 1,4 bilhão de dólares, e, enfim, além do aumento de quantidades, a gente também viu, né, neste mês, um aumento do preço, né, dos fretes. Este déficit na conta de transporte no mês de abril, de 1,4 bilhão, é o maior da série histórica do Banco Central para meses de abril, né? A terceira conta que eu destacaria nesse mês foi a de aluguel de equipamentos, né? Também teve um aumento um pouco mais de um terço
no déficit para 856 milhões, né? Se a gente olha esse valor e compara com a conta de aluguel de equipamentos, esse é o maior mês de abril desde 2020. Lá em 2020 foi um pouquinho menos de 1 bilhão, 968 milhões. Né? Por fim, a conta de viagens internacionais reduziu o déficit, né? Então, assim, ela não foi uma das contas que explicaram a tendência do conjunto das rubricas de serviço, a tendência foi inversa no caso das viagens, mas é uma conta relevante que a gente sempre menciona aqui, né? Houve uma redução no déficit de viagens para 544 milhões de dólares no mês de abril, causada pelo aumento das receitas, né? As receitas chegaram a 620 milhões, é o maior valor para o mês de abril. A gente tem visto isso recorrentemente, receitas mês a mês sendo recordes. E quando a gente olha para os dados ou do Ministério do Turismo ou da Embratur, a gente vê esses dados ratificados no acompanhamento que eles fazem do ingresso de turistas no Brasil, né? O chamado turismo receptivo, né? Que também tem crescido. No caso das despesas, elas ficaram praticamente estáveis, uma pequena redução na faixa de 5% para 1,2 bilhão. E aí, um crescimento das receitas, né, maior do que o desempenho das despesas, explica a redução do déficit na conta de viagens. Passando agora para a tabela 4, né, na tabela 4 a gente tem as despesas com renda primária, que são basicamente os gastos com juros e lucros e dividendos, ou seja, são as receitas geradas pelos investimentos, em termos líquidos, né, com uma conta deficitária, pelos investimentos líquidos estrangeiros no país, seja na forma de dívida, né, a dívida externa que paga juros, seja na forma de investimentos diretos ou em carteira que pagam lucros ou dividendos. Né? Na renda primária, o déficit atingiu 5,5 bilhões em abril de 2024, com um aumento de 25%. Né? Se a gente olha o valor acumulado do ano, a gente está com uma renda primária estável, né, somando 22 bilhões de dólares no ano, um valor aproximadamente igual ao do primeiro quadrimestre de 2023. Mas esse aumento de abril, né, foi causado tanto por aumento na conta de juros quanto por aumento nos lucros e dividendos. Começando pelos juros, né, um déficit de 1,8 bilhão no mês, né, com um aumento de um pouco mais de 50%, né, o maior valor da série para mês de abril desde 2017, né, lá em 2017 foi 2,7 bilhões. E aqui, né, a gente teve também tanto um crescimento nas receitas quanto nas despesas de juros. Isso, em geral, é atribuído a uma maior taxa de juros no mercado financeiro internacional, quando a gente compara abril de 24 com abril de 23. As receitas aumentaram algo como 23%, as despesas 40%. Né? Então, cresceu o déficit, o pagamento líquido de juros ao exterior. No caso dos lucros e dividendos, houve despesas líquidas no mês de abril de 3,7 bilhões, né? 15% acima de abril de 23. Esses 3,7 bilhões apenas em lucros e dividendos é o maior mês de abril da série desde 2011, quando chegou a 4 bilhões. E para isso a gente teve uma estabilidade na receita, né? 1,4 bilhão de dólares, mais ou menos equivalente ao valor de abril de 2023, e um aumento na despesa. Né? A despesa a gente tem visto mês a mês ao longo de 2024, ela está sempre nessa faixa de por volta de 5 bilhões de dólares, o que é um valor alto quando a gente compara a série histórica. Né? Então, agora em abril, deu 5,1 bilhões. Se a gente olha o acumulado nos 4 meses do ano, dá 20,7, né? O que seria equivalente a uma média de 5,2 bilhões. Então, a gente tem tido valores estáveis nos lucros totais que são auferidos pelos capitais estrangeiros investidos no Brasil, né? Que são, enfim, tanto nessa faixa de 5 bilhões. Bom, com isso, a gente tem os resultados das transações correntes, né? Completo, detalhado a conta de serviço, detalhado a conta de renda primária. Os investimentos diretos no país, eu já mencionei no começo da apresentação, a conta de investimentos em carteira também. Então, o último número que eu queria trazer para vocês hoje são as taxas de rolagem, que estão na tabela 15 da nota para a imprensa. Ao longo do ano, elas continuam muito acima de 100%, né? Chegaram a
129% no mês de abril, 135% no acumulado do ano. Isso significa que, enfim, as empresas brasileiras estão sendo capazes de colocar novas dívidas no exterior de forma suficiente, né, para rolar as dívidas que estão vencendo. Esse é o próprio conceito de taxa de rolagem, né? A quantidade total de novos empréstimos externos via empréstimos diretos ou emissões de títulos, dividido pelo pagamento, né, dos empréstimos anteriores que estão vencendo. Quando esse número dá 100%, significa que esses dois montantes foram exatamente iguais e que as empresas no país conseguiram rolar todo o seu endividamento acessando o mercado externo. Um número acima de 100%, que é o que nós temos visto hoje, mostra um aumento, né, da dívida externa como fonte de financiamento das empresas no Brasil. Bom, com isso eu termino aqui a apresentação dos números, das estatísticas do balanço de pagamentos para o mês de abril. E antes de devolver a palavra para a Carla para organizar a sessão de perguntas e respostas com vocês, eu queria só mencionar uma coisa que está divulgada no texto que acompanha a nota para a imprensa, né? Vocês viram hoje que a nota para a imprensa voltou a divulgar as parciais do mês em curso, né? Ou seja, nós estamos em maio divulgando os dados do balanço de pagamentos do mês de abril, mas nós divulgamos no texto que acompanha a nota para a imprensa as parciais do próprio mês de maio. Essa atividade tinha sido interrompida há alguns meses em função da operação padrão que os servidores do Banco Central estavam fazendo, mas com o encerramento dessa operação padrão, voltamos a divulgar as parciais. A parcial que está divulgada hoje é a parcial do mercado de câmbio, daquelas operações contratadas no mercado de câmbio brasileiro, que são divulgadas semanalmente, né? Todas as quartas-feiras no Indeco, então a gente divulgou uma nova parcial aqui mais atualizada. Mas anteriormente, nós divulgávamos também parciais de determinadas rubricas do balanço de pagamentos, como era o caso de viagens internacionais na conta de serviços, lucros e juros na conta de renda primária, investimento direto e investimento em carteira, né, na conta financeira, e esse cálculo de taxa de rolagem. Nós descontinuamos essa publicação dessas parciais especificamente por uma razão que eu acho que vai ser bastante fácil de entender, bastante direta para todos vocês, né? Em 31 de dezembro de 2021, foi publicada a Lei 14.286, que é a nova Lei de Câmbio e Capitais Internacionais, que ela abriu amplas avenidas para a modernização e para o aprimoramento do funcionamento do mercado de câmbio doméstico. A partir dessa lei, né, o Banco Central do Brasil regulamentou essa lei. Especificamente, a gente vai comentar aqui a resolução do Banco Central 277, que trata do mercado de câmbio, e 278, que trata de capitais estrangeiros. E essas duas resoluções, né, que são de 2022, né, foram gerando efeitos, né, ao longo do tempo. E, especificamente no que diz respeito a essas parciais, elas têm dois aspectos importantes. Em relação ao mercado de câmbio doméstico, a resolução 277 separou o mercado de câmbio em dois níveis, digamos assim. As operações até 50 mil dólares, elas têm uma contratação de câmbio simplificado, que faz todo sentido, já que são operações de menor valor, não se exige o mesmo conjunto de informações para as operações acima desse montante. Elas são contratadas com uma quantidade menor de fatos de natureza para a classificação da operação, mas o que é fundamental para essas parciais é que os bancos, quando fazem essa contratação de câmbio, eles podem reportar o conjunto dessa informação ao Banco Central no dia 5 do mês posterior, né? Então, isso é fácil de ver que afetam as parciais, né? A gente acabou de divulgar agora as parciais do mês de maio até o dia 22 para as operações de câmbio contratado. Só que no caso dessas operações abaixo de 50 mil dólares, o detalhamento dessas operações, ou seja, em quais fatos de natureza, qual tipo de transação elas foram feitas, o Banco Central vai receber no dia 5 de junho. Então, por um lado, as operações de até 50 mil dólares, em seu conjunto, são uma parcela muito pequena, né, dos fluxos cambiais totais do Brasil,
Mas no caso especificamente de viagens internacionais, vocês podem perceber que elas são uma parcela significativa, né? Dessa forma, o fato da gente divulgar parciais das operações de viagens internacionais no mês de maio até o dia 22, nós iríamos ter, eventualmente, operações acima de US$ 50.000 de passagem, de compra, digamos assim, de pacote de viagens, ou de passagens aéreas, ou de hospedagem de hotéis, ou compra de saques no exterior para financiar seu gasto de passagem. E, obviamente, a maior parte dessa rubrica está nas operações abaixo de US$ 50.000, que vai ser recebida no dia 5 de junho. Então, fica inviável publicar as parciais com essa falta de cobertura, mas as estatísticas do balanço de pagamentos de maio, que vão ser publicados no final de junho, elas são integralmente preservadas e tem até uma melhora de qualidade com esse aprimoramento do mercado de câmbio. Dessa forma, se torna não factível a publicação das parciais de viagens. No caso das demais, como é o caso de lucros, juros, investimento direto e taxa de rolagem, o que acontece decorre da outra resolução do Banco Central, a 278. É o seguinte, a Lei 14.286, ela acabou com aquela definição de capitais estrangeiros que existia na Lei 4.131 de 1962, que falava em capitais estrangeiros ingressados no país. Em um outro contexto econômico e histórico, lá em 1962, capital estrangeiro só era considerado capital estrangeiro que ingressasse no país. Mas o conceito mais moderno, que está inclusive inteiramente, o regulatório inteiramente alinhado com o conceito estatístico, é que capital estrangeiro é qualquer capital que o não residente coloque à disposição do residente para financiar suas atividades ou investimentos, qualquer coisa, independente de onde esses recursos estejam. Uma forma fácil de entender isso é, por exemplo, um empréstimo externo que um banco estrangeiro ou que o importador no exterior colocou à disposição da empresa residente aqui, de um exportador brasileiro ou de uma outra empresa qualquer, mediante um depósito na conta que essa empresa tenha em Nova York, Londres, Frankfurt, qualquer lugar, Tóquio. Esses recursos já estão à disposição da empresa e ela já pode financiar suas atividades assim. Só que eles não ingressaram no país e, portanto, não tiveram contrato de câmbio. Então, assim, a fonte de informações para gerar aquelas parciais não foi sensibilizada. Mas essa operação já existe, né? E pela resolução 278, a empresa brasileira que recebeu esse capital estrangeiro tem até 30 dias para informar o Banco Central, mediante a prestação de informações no sistema de prestação de informações de capitais estrangeiros, seja no módulo de investimento direto ou no módulo de crédito, que esses recursos estão à sua disposição. Então, se essa for uma operação de crédito, ela vai impactar as taxas de rolagem, né? Porque esses recursos, ou a informação cambial não viu, mas esses recursos estão lá. Se essa operação de crédito for entre empresas do mesmo grupo empresarial, ela vai ser uma operação intercompanhia que integra o investimento direto no país. O outro lado ou seja, a gente vai ter essa informação, mas com uma defasagem maior em 30 dias. Então, ela não vai estar nas parciais, né? Então, isso afeta a cobertura das parciais também. E o outro lado da história é que esse recurso que ficou no exterior, ele pode ser usado pela empresa residente do Brasil para qualquer coisa, inclusive para pagar lucros, distribuir lucros, para pagar juros e pagar os principal dos empréstimos e qualquer outra atividade. Isso também vai ser informado por essas empresas em até 30 dias no sistema do Banco Central. Então, essa possibilidade, que é um aprimoramento e uma modernização na legislação cambial brasileira, ela implica que o recebimento da informação não é automático, é mais defasado, então isso afeta a disponibilidade, digamos assim, de parciais online, porque ela afeta a cobertura. As informações do contrato de câmbio não são mais praticamente 100% das transações, né, no país. Então, o balanço de pagamentos está inteiramente preservado e até se melhorou bastante a quantidade e a qualidade das informações que estão disponíveis, mas a parcial digamos assim, do mês de maio até o dia 22, né, não temos essa informação ainda. Dessa forma, para as contas que são rubricas do balanço de pagamentos que a gente divulgava parciais, né, em função dessa normatização, elas foram descontinuadas. O Banco Central vai continuar publicando as parciais do mercado de câmbio, todas as notas, a parcial do mês em curso, né? Sem, claro, ter nenhum impacto nas divulgações dos dados do mercado de câmbio que nós fazemos semanalmente no INDEP. Bom,
Carla, com você agora. Obrigada, Fernando. Nós vamos abrir agora as perguntas. Quem tiver uma, Uhum. basta levantar a mão aqui pelo sistema. Vamos começar com a Marcela. Claro. Oi, Marcela, bom dia. Sobre cripto, importação de cripto, eu queria saber a que o Banco Central atribui essa alta tão grande na comparação interanual. Se é possível decompor o que tem de stablecoins aí. Também no âmbito desse questionamento, gostaria de saber se é possível ter acesso que isso representa em termos proporcionais sobre o PIB numa série histórica de 12 meses. Eu tentei achar no sistema gerenciador por conta própria e eu consegui. Obrigada. Eu entendi muito mal a pergunta da Marcela, estava cortando. Eu vi o finalzinho que ela queria uma série de 12 meses em relação ao PIB, que ela não conseguiu achar no site, mas eu não sei do o que essa série eu não consegui entender. Carla, você conseguiu ouvir? Ou então, pode abrir o microfone da Marcela de novo? Que cortou muito para mim. Marcela, você levanta a mão de novo, por favor? Eu também não entendi o começo. Oi, pessoal. Coloquei aqui o headphone, não sei se melhorou. Melhorou? Agora está ótimo. Obrigada. Me desculpem os problemas técnicos. A minha dúvida é sobre a importação de criptoativos. Eu queria saber a que o Banco Central atribui essa alta tão grande na comparação interanual, porque ela tem reflexos aí que a gente está vendo de um jeito claro, né? É, nessa figura mais ampla das transações correntes. E queria saber também se tem esse dado nessa série de 12 meses sobre o PIB. Uma última dúvida também. Tem como a gente saber o que tem de stablecoins aí dentro desse balaio? Opa, agora perfeito, né? Vamos lá, uma parte de cada vez, né? 4 aspectos para comentar. Importação de criptomoedas. Né? Quais são as razões do crescimento tão acelerado? Se a gente olhar abril de 24 contra abril de 23, dá mais de 100%. Se a gente olhar o acumulado no ano de 2024 contra o acumulado no ano de 2023, também mais de 100%, ou seja, um crescimento significativo, como você mencionou. Acho que 2 razões. A primeira é que, embora criptoativos não sejam mais propriamente uma novidade, eu ainda diria que eles ainda estão, enfim, ganhando mercado. Então, é uma coisa que começou há não muito tempo, talvez uns 5, 6 anos atrás, e é uma coisa que ainda tem uma trajetória de crescimento, do meu ponto de vista, bastante clara, né? Então, ou seja, a primeira parte a gente ainda está vendo um crescimento, né, dessa rubrica que enfim, relativamente nova, então não seja tão nova. O segundo ponto e ligado ao primeiro, eu acho que está tendo, ao longo do tempo, um maior conhecimento das pessoas, né, no país sobre como usar criptomoedas, sobre o criptoativo de uma forma geral, sobre as transações que eles podem fazer com esses criptos, né? Mais serviços estão surgindo, mais formas de investimento estão acontecendo nessas criptomoedas. Em geral, se a gente divide criptomoedas em 2 grupos, né? A gente tem um grupo, as stablecoins, como você mencionou, o outro grupo moedas que são parecidas com Bitcoin, né? As stablecoins são aquelas moedas virtuais que têm um emissor conhecido e que elas têm, em geral, uma cotação fixada com outro ativo. O mais comum é fixar a cotação com o dólar, né? Então a gente tem o USDT ou outras stablecoins dessa que tem um valor fixo com dólar. Então elas buscam ser, né, um instrumento virtual de transações ou de reserva de valor que esteja vinculado ao dólar, então garante o valor dessa moeda. Se ela for uma substituta ao dólar, a principal razão para ter essa criptomoeda seria
fazer transações, né, que possivelmente tenham custos mais baixos, eventualmente possa ter, enfim, menos burocracia, outras coisas. Pelo lado das bitcoins, né, assim, eu estou usando o Bitcoin porque é mais conhecida, mas tem uma família enorme dessas moedas, elas não têm emissor, né, ou seja, não tem alguém que seja responsável por garantir essa moeda, e também não tem seu valor vinculado a nada. Elas são, o valor da moeda depende das forças de oferta e demanda, ou são valores especulativos, como cada um queira definir. Se você olhar um gráfico de cotação de bitcoins, né, você vai ver um crescimento gigante alguns anos atrás, chegou num pico, depois teve uma redução de, sei lá, até 75% desse valor e tem crescido recentemente, né? Então, se a demanda por essa moeda tipo Bitcoin for vinculada a investimentos ou for vinculada a um fator especulativo, né, você tem um crescimento dos preços dessa moeda, provavelmente está ligado a um crescimento da demanda também, né? Então, essas duas razões, dependendo das famílias da moeda, acabam explicando, né, as razões de suas demandas, né? E, enfim, você mencionou que ela tem reflexos claros nas estatísticas, né? Essas transações são efetivamente lá, elas efetivamente aconteceram, estão lá. A gente tem os contratos de câmbio de cada uma dessas transações, que, como eu mencionei antes, representam, em geral, empresas que atuam, isso não é uma operação de câmbio de pessoas físicas, né? São empresas que atuam nesse mercado, fornecendo esse tipo de serviços, né? Intermediários nesse tipo de serviço, ofertando criptoativos para os seus clientes, que vão, conforme a demanda desses clientes, adquirindo, né, ou comprando mais bitcoins das suas contrapartes do exterior, e o pagamento se dá por isso. Então, a gente tem a informação no contrato de câmbio, que é esse pagamento, que ele é uma proxy da compra desses criptoativos que tiveram. A pergunta sobre a separação entre stablecoins e bitcoins, o contrato de câmbio é muito imperfeito, né, para fazer essa separação. No contrato de câmbio não tem um campo pré-formatado para identificar qual tipo de ativo virtual, de ativo digital está sendo adquirido, mas a Receita Federal tem uma prestação de informações específica para isso, que são prestadas pelas empresas e pessoas físicas residentes que atuam no mercado de criptomoedas, e informam, se eu não estou enganado, mensalmente para a Receita Federal. A Receita Federal começou a receber essas informações, estava trabalhando esses dados no seu banco de dados, fez até algumas publicações sobre essas suas informações. Lá, eles tinham no formulário, na formatação de prestação de informações, o tipo de criptomoedas que era informado, mas eles retiraram essa informação do ar, estão fazendo a publicação, né, estão fazendo aperfeiçoamentos nessa base de dados, e quando a Receita Federal voltar a fazer essa publicação, aí a gente vai ter uma visão bem mais precisa, né, de quanto nesse universo a gente está se referindo a stablecoins e quais dessas stablecoins, e quanto se refere a outro tipo de criptoativos, né? A base de dados da Receita não é inteiramente, essa prestação de informações para a Receita não é inteiramente compatível com a informação que o Banco Central divulga aqui, né? A gente está falando a fonte é contrato de câmbio, e a metodologia do balanço de pagamentos é uma transação entre residentes e não residentes. Então, o que a gente está vendo, basicamente, por meio do contrato de câmbio, é quando o residente aqui adquire da sua contraparte no exterior uma maior quantidade dessa criptomoeda e, digamos assim, aumentam os ativos dos residentes em criptomoedas. Isso é o que a gente está vendo aqui. Na base de dados da Receita Federal, ela quer ver todas as transações que aconteceram em criptomoedas, inclusive as transações entre residentes, que não estão cobertas na nossa estatística, né? Por exemplo, quando essa empresa residente no Brasil adquire uma quantidade maior de criptomoedas no exterior, essa informação o Banco Central tem, a Receita Federal também vai ter. Mas a Receita Federal tem mais informação do que isso. Ela tem, digamos assim, a venda, essas criptomoedas que foram compradas, a venda feita por essa empresa para os seus clientes, né? E depois, eventualmente, a partir de um determinado estoque dado, as transações que esses clientes foram fazendo, comprando mais de um de outros, vendendo, o que é que seja, com a identificação das moedas. Quando essa base de dados voltar
para o ar, aí você vai ter uma visão bem mais precisa desse ponto que você mencionou. Em relação à última pergunta, né, quanto são esses fluxos acumulados em 12 meses sobre o PIB, as informações não tem uma série pronta sobre isso, como você mencionou, mas é muito fácil de fazer essa conta, né? Se você olhar os dados publicados pelo Banco Central nas séries temporais, lá no setor externo, balanço de pagamentos, você vai ver a linha de criptomoedas. Essa linha vai estar com a informação mensal, né? Enfim, é só somar os 12 meses e tudo. E para ter a série do PIB, no sistema de séries temporais, a série do PIB que nós usamos para fazer isso, transações correntes divididas sobre o PIB, investimento direto dividido sobre o PIB, é a série 4192, 4.192, que tem o PIB acumulado dos últimos 12 meses em dólares. Acho que foram todas. Carla? Obrigada, Fernando. Vamos passar agora a Célia. Foram. Eu acho que caiu aqui. Célia, se tiver uma pergunta ainda, tem que levantar a mão de novo, por favor, que o seu nome sumiu aqui. Vou passar para o Gabriel por enquanto. Oi, Gabriel. Bom, gente, eu tenho uma dúvida sobre investimento em carteira. O Fernando chegou a falar que essa saída de 6,5 bi no mês, ao que tudo indica, seria pontual, né? Aí eu queria saber por que seria pontual e contar um pouquinho mais dessas razões. Que mais o volátil, né? Mas enfim. Muito obrigado. Beleza. Bom, então vamos lá. Responder aqui ao Gabriel, e aí a Célia depois ver se ela consegue voltar. Se não conseguir, sei lá, pode passar no chat ali a pergunta, a gente lê, né? Bom, então, dividir em duas partes, né? A pergunta do Gabriel. O Gabriel está falando sobre os investimentos em carteira negociados no país, no mercado doméstico, né? Que são basicamente quando investidores não residentes compram e vendem ações de empresas brasileiras na Bovespa, e quando esses mesmos investidores não residentes compram ou vendem títulos públicos, em geral, né? Pode ser privados também, mas a grande maioria são títulos públicos, que são negociados no Selic. Então, essa série, isso é o que é a série. O que aconteceu no mês de abril foi uma saída líquida de 6,7 bilhões de dólares. Eu mencionei que essa saída era pontual. O Gabriel quer saber por que eu acho isso. Porque eu não tenho nenhuma outra informação que possa dizer que isso é uma tendência contínua de saída. No mês de abril, a gente teve essa saída de 6,7. No mês de março, o resultado foi zero. O próximo de zero foi 72 milhões. No mês de fevereiro, foi uma saída de 2,9 bilhões. No mês de janeiro, um ingresso de 3,5 bilhões. Se eu continuar voltando para trás, eu tenho uma saída em dezembro de 832, um ingresso em novembro de 2,4 bilhões, um ingresso em outubro de 2,1 bilhões, um ingresso em setembro de 1,8, uma saída em agosto de 0,8, uma saída em julho de 0,3. Então, essa conta alterna ingressos e saídas, né? Se a gente olhar o último trimestre, tem uma saída de 9,7 bilhões. Se a gente olhar o trimestre anterior, um ingresso de 5 bilhões. Se a gente olhar o trimestre antes desse, um ingresso de 3,2 bilhões, né? Então, ela não tem uma tendência, né, muito bem definida, ela tem alternado ingressos e saídas. E quando a gente olha os dados de abril, opa, teve uma saída maior. A gente não tinha visto isso nos últimos meses, né? No mês anterior tinha sido zero. Então, isso é um ponto que a gente tem de informação. Se a gente olhar os dados de maio
e de junho e tal, e continuar a ter saídas nessas magnitudes, nós podemos dizer, ó, tem aqui, né, uma tendência continuada nos últimos meses, nós não temos essa informação. Em geral, o que a gente tem visto é que depois de saídas mais fortes, você tem algum movimento de ingresso, né, fazendo algum tipo de ajuste dessas séries, mas, enfim, não mais do que isso. Então, a razão porque eu chamei de pontual é porque eu só tenho um ponto de informação que apresenta a saída dessa magnitude. Depois, como eu li para você na série histórica, que eu tenho alternância entre ingressos e saídas. E em relação às razões de por que teve isso é muito difícil para mim aqui definir qual que seriam essas razões. Eu acho que é melhor você conversar com os operadores desse mercado, que eles podem te dizer, né, o que aconteceu no mês de abril. Em termos líquidos, foi uma saída de 6,7, mas se você olhar os fluxos, vai ter um monte de recursos entrando, um monte de recursos saindo. Esses investidores vão ter provavelmente diferentes percepções, né? Claro, a ponta majoritária foi de saída, mas pode ser tanto fatores internos quanto fatores externos. Não tem uma resposta bem direta para explicar isso. Carla. Obrigada, Fernanda. A pergunta da Célia era a mesma, então, por enquanto, não temos mais perguntas. Vamos aguardar um pouquinho. A mesma do Gabriel? A mesma, isso. Perfeito. Estava aqui no chat. Então foi 2 em 1. Tá ótimo. Eu acho que não temos mais perguntas. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, da minha parte, só agradecer a participação de todos, agradecer as perguntas. E, enfim, hoje é sexta-feira, desejar uma boa sexta, um bom fim de semana para todos. E lembrar a vocês que segunda-feira continuamos a divulgação das estatísticas macroeconômicas de abril. Segunda-feira temos a divulgação das estatísticas de crédito e na quarta-feira as do setor fiscal. Muito obrigado a todos, boa sexta, bom fim de semana. Obrigada, Fernando. Bom fim de semana a todos.